Boa noite, vamos ficar em pé e vamos, o versículo 10 do Salmo 32. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Vamos orar. Vem, meu Senhor, nós somos tão frágeis diante de riquezas eternas. Nós somos tremendamente débeis para acreditar em coisas grandiosas, maravilhosas. Se não for teu Espírito, nós recuamos, nós voltamos atrás, nós não interessamos em entrar. Então, Senhor, que nesta noite nós possamos entronizar Tua Palavra, olhar para ela com um vigor incrível, entender o que o Senhor está falando neste versículo aqui. Então, Senhor, dá-me graça de pregar. Tu sabes minhas lutas, dificuldades, fragilidade, a comunicação frágil que depreende de mim. Então, Senhor, eu quero pedir Tuas misericórdias, não só para o pregador, mas para os ouvintes também, para a Tua glória e graça, em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Hoje a pregação é a última deste Salmo 32. Eu posso dizer para os irmãos que eu não esgotei o Salmo todo, tá? Ele é riquíssimo, poderíamos gastar mais tempo. Obviamente, tem pastores, bons expositores, que têm boas mensagens nesse salmo que nós podemos aproveitar. Eu tenho um comentário de Spurgeon, todo o salmo, maravilhoso, né? E quando ele chega em cada salmo, ele dá, ele e outros pastores também, naquela época, grandes teólogos, que dão suas, vamos dizer assim, as suas frases, suas meditações em determinadas passagens. Muito bom, né? Se nós pegarmos aqueles homens da antiguidade que já morreram, nós bebemos muita água limpíssima da palavra de Deus. Hoje eu quero completar, irmãos. Domingo passado eu fui até o versículo 11. Hoje eu retorno ao versículo 10. Porque na realidade o versículo 10 encerra, né, ao falar do sofrimento dos ímpios. Tá? Então, eu sei, queridos irmãos, que é difícil expor um assunto sobre isso. E para ser franco, eu escrevi este esboço esta semana. Tá? E eu espero que ao esboçar o assunto, eu possa ter sido bem feliz nisso para dar um entendimento claro desse assunto sobre os ímpios e sobre os crentes. Eu quero completar, porque toda a Bíblia, Deus é completo. Deus não dá exposição falha. Não. Tá? Ele não dá um assunto sem terminar o assunto. Tá? O problema é nós. Se nós não tivermos preguiça, nós vamos conhecer. Às vezes, o que Deus faz? Ele dá sinais na Bíblia, para a gente ir atrás. Você não está sabendo disso? Então vai ali, você vai saber. Tá? Então, queridos irmãos, eu quero lidar hoje com o versículo 10, e os irmãos vão perceber que o versículo é incrivelmente espantoso. Ele desvenda o que é a vida do homem sem Deus no mundo. Nós estamos convivendo com uma sociedade moderna, irmãos, que tentam fazer truques contra Deus, tá? Eles tentam ser boas pessoas, até evangélicos eles se denominam, têm Bíblia em casa,
mas nós percebemos a maneira fraudulenta com a qual os ímpios tentam manobrar Deus. Tá? Eles utilizam vários e vários argumentos e práticas que a gente percebe que essas práticas são meios de tentar desviar de um Deus que é todo poderoso. Mas a Bíblia não muda, está aí claro. Tá? Muito bem, nós vamos ver como Deus lida com os ímpios e como Deus lida com os crentes. O versículo tem esse duplo assunto, está vendo aí? Com os crentes, misericórdia. Com os não crentes, não tem misericórdia. Está vendo aí? Então, os irmãos perceberam. Com os crentes, Deus lida com aquela presença dele, chamada a presença, a nuvem de dia e o fogo de noite, como fazia isso com Israel no deserto. Misericórdia. Mas com os ímpios, não tem nada. Estão soltos. Vamos lá. A pergunta é esta: os ímpios não são felizes? Olhando do ponto de vista natural do mundo, vocês dirão que os ímpios são mais felizes, muitas vezes, do que os crentes. Porque nós estamos olhando de um ângulo diferente, irmãos, natural. Então isso assusta os crentes, porque eles falam: puxa vida, eu sou crente, me converti a Cristo, mas olha o mundo, olha como aquele povo é feliz, olha como eles vão para as baladas, olha como eles estão lá pulando, comendo, fazendo o que quer, e Deus não faz nada com eles. Então, é aquilo que o Salmo 73 mostra, né? Que Asaf, ele olhou para aquele homem riquíssimo, viu todo mundo assim, dizendo: uau, ele tem tudo. Então todo mundo querendo beber da mesma água dele. E Asaf falou: puxa, eu dediquei minha vida, eu sou um cantor, canto lá no meio dos levitas, né? E faço parte, e minha vida está assim, eu não tenho recursos. Então, se a gente não vê a vida do ponto de vista de Deus, nós tomaremos, irmãos. Tá? Vamos lá. Elas não são eles pessoas que expressam alegria no viver. Muitos são animados, estimados, amigos, desfrutam dos bens da terra. Se os irmãos olharem o livro de Jó, tá? Os amigos de Jó quiseram expor para Jó a filosofia de vida deles, mas completamente errada. Se vocês olharem aqueles 3 homens, eles estavam tentando empurrar para Jó um estilo de filosofia diferente, dizendo que Jó estava sofrendo porque Jó pecou. Jó era um homem rico, não ajudou os pobres, não ajudou as viúvas, não ajudou os órfãos, e agora Deus estava castigando por causa disso. Mas quando os irmãos chegam ali no capítulo 20, Jó começa a expor o assunto, ele começa a mostrar com clareza: os ímpios têm tudo. Olha aquele dono de fazenda, ele tem leite para os filhos, os meninos são fortes, brincam, tá? Olha que a linguagem daquele tempo, olha o ricaço de hoje, olha o carro que ele tem, olha como ele tem dinheiro, ele não tem problema com a vida, né? Ele vai para onde ele quer, viaja, passeia, faz turismo. Esse é o rico. Mas aí Jó disse: eles ajuntam para os justos, para os crentes. A linguagem nossa. Impressionante. Então vamos lá. A pergunta que vem em seguida é: não temos nós que ver a vida sempre do ponto de vista de Deus? Claro! Então, visto que é assim, vamos enfrentar
a realidade dos ímpios à luz da revelação bíblica. Eu procurarei ser mais claro para os irmãos. A pregação, para mim, tem que ser uma linguagem bem clara. Eu não sei falar palavras bonitas, irmãos. Eu quero que todos entendam o que é a verdade bíblica, o que é o evangelho sublime do nosso Senhor. Eu tenho 3 assuntos aqui, então, para tentar expor. Primeiro, é sobre a miséria do ímpio em contraste com a real felicidade. Porque o texto diz, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Segundo lugar, vamos descrever o sofrimento dos ímpios, porque diz que é muito. E, finalmente, irmãos, a misericórdia em ação. Então vamos tentar, com a graça de Deus, trazer isso para vocês. Em primeiro lugar, a miséria do ímpio em contraste com felicidade real. Vocês não esqueceram? O Salmo 32 é o Salmo da felicidade. Lembra bem? O que é felicidade do ponto de vista de Deus. Então, na realidade, o Salmo 32 é Deus abrindo a boca e falando. Você quer ser feliz? Converta. Venha a Cristo. Eu sou o Salvador. Eu paguei o preço na cruz. Eu derramei meu sangue. Eu posso purificar você dos seus pecados. Eu posso livrar da culpa dos pecados, do inferno que há de vir. Posso justificar você diante de Deus. É Jesus convidando pecadores ao arrependimento. A felicidade começa na cruz. Não tem felicidade fora da cruz. Eu já vi muitas pessoas tentando abraçar a doutrina da graça, a doutrina da eleição e segurar aquilo ali, eu vou para o céu. Não segura nisso não. A Bíblia não dá o triunfo nisso, é a cruz. Porque se eu não for salvo, eu posso crer em qualquer doutrina, a mais brilhante. Eu estou indo para o inferno com documento errado. Que coisa. Então vamos lá, queridos irmãos. A primeira lição que depreende desse ponto é que Deus simplesmente ele desmancha qualquer noção que os ímpios têm de felicidade. Deus corta tudo. Sabe por quê? Vocês estão vendo o versículo. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Quem está falando isso? Deus. Não é outra pessoa. Não é o salmista. Vem da voz do Todo-Poderoso. Ele declara que o ímpio, e ele não está falando aqui do perverso, daquele que é um bandido, por exemplo. Tá? Eu sei que quanto mais pecado os homens acumulam, pior. Né? Mas ele está falando do ímpio. Ele está falando daquele que não teme a Deus. Então, o aviso é para nós. Você está olhando para o ímpio? Você está olhando para aquele seu vizinho, seu parente, para aquele que tem dinheiro, não está em sofrimento, não luta como outros lutam. Espera um pouquinho. Eles não temem a Deus. Agora, de onde emana esse sofrimento? De onde vem? Só tem uma razão. É que todo o problema do ímpio é que no coração eles rejeitam Deus. Agora, eu já mostrei para vocês que não há felicidade fora de Deus. Não há. Todo dom perfeito vem do alto, queridos irmãos. Então não tem felicidade aqui. Não. Porque tudo vem de Deus. Eu falo, mas eu quero ser feliz no casamento. Eu quero ser feliz com uma boa profissão. Mas tudo vem de Deus. Então, se eu não tenho esse meu Deus comigo, como meu Salvador, a fonte da real felicidade, se eu não fui na fonte, como é que eu vou ser feliz? Então, vamos lá. Vamos tentar traçar isto.
Ó, veja bem, todo o viver dos ímpios é traçado sobre o fundamento que não há Deus. Não há. Aí, pastor, o senhor está dizendo que os ímpios são ateus? São. Todos eles. Ah? Por quê? Eles estão dizendo, não vejo Deus. Eu olho para um lado, olho para aquele caminho, não vejo Deus. Então não vou temer. Eu saio, vou passear, não vejo Deus me proibindo na frente. Eu vou para aquele lugar onde posso pecar à vontade, Deus não está vendo. Eu vou me esconder no motel com a moça, com a mulher dos outros, Deus não está vendo, Ele não está ali. Eu posso mentir à vontade, eu posso negar a Deus no viver, eu posso segurar o que é dele, não dar o que é dele, tá? Eu posso cantar a música que eu quiser, eu posso louvar o diabo à vontade, o mundo, eu não estou vendo Deus. Está vendo, irmãos? O que é que acontece? É que o ímpio, ele tem uma forma de vida chamada vida natural. Ele vê tudo do ponto de vista da natureza. O que ele sente, o que ele vê com esses olhos, o que ele ouve aqui, tá? O que ele pensa, vai tudo aqui, pelo que ele sente. E o caminho é traçado por eles. Não vejo Deus. Então os irmãos percebem que há uma certa lógica do ponto de vista natural. Em 1 Coríntios 2, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque é loucura. Está vendo aqui? Então vamos lá. Mesmo que eu pegue o ímpio, coloque na igreja, ensine todas as doutrinas para ele, ele fica empolgado e brilha sobre ele, mesmo que a mesma luz que brilha sobre os crentes, brilha sobre ele. Ele aprende versículos, canta corinhos, canta hinos conosco. Mesmo assim ele é um homem natural. Por quê? A noção de Deus parte do coração e não da mente. O fator Deus é do coração. Eu já falei para os irmãos, tem um livro de um homem que escreveu no século XVIII. Tá? Bom livro. Ele diz, Deus quando ele comunica com os homens, ele comunica na consciência. Porque é ali que ele quer falar. É no coração. Está vendo? Então, o evangelho arminiano, ele promoveu isso, até muitos calvinistas também. No afã de obter gente, nós tropeçamos na pregação e na exposição do evangelho. Por quê? Nós queremos gente, nós queremos lotar nossa igreja. Espera um pouco. O evangelho atinge o coração. O evangelho é a glória de Cristo, irmãos. Então, o evangelho que não tem a glória de Cristo, que reflexo trará? Ela tem que perfurar a alma. Os irmãos percebem agora? Tem que ofender os pecadores. O evangelho que não ofende os pecadores está trazendo flores. É humanismo puro. Homens e mulheres que não choram os seus pecados, não estou falando das lágrimas. Homens e mulheres que nunca sentiram a culpa do pecado. Como é que podem temer a Deus? Então é impiedade. Isso reflete dentro, bem como fora da igreja. Vamos adiante aqui. Então toda felicidade dos ímpios, ela é fermentada no pensamento de que Deus não está presente. Então, quando você fala de Deus, é um tipo de uma superstição, é uma divindade abstrata. Nós não temos algo concreto que nós podemos temer. Deus está presente. Os irmãos lembram que essa noção de Jacó, quando ele estava indo para a casa do tio dele sozinho, né? Longe, distanciando cada vez mais de mamãe e papai, parou para dormir naquele lugar e teve aquele sonho. Viu aquela escada do céu na terra. Depois, quando ele acordou de manhã,
Ele temeu. Ele pôs o nome do lugar de Betel. Betel significa casa de Deus, né? E ele falou: Deus está aqui, eu não sabia. Deus está presente. Olha aquela noção, queridos irmãos, que a pessoa tem quando ela ouve a palavra de Deus. Deus está presente. O Evangelho é para isto. Outro detalhe aqui, irmãos, vem em terceiro lugar nesse ponto. A felicidade buscada pelos ímpios tem o seu próprio sistema religioso, com seus ídolos prediletos, que buscam para abençoar seus caminhos. Normalmente, você vai ver os ímpios, ouvir os ímpios, falando de Deus, falando de Jesus. Mas as divindades fazem com que os ímpios tomem o nome de Deus para isto. Era assim com os profetas de Baal. Quando eles profetizavam para o povo, para os reis, eles usavam o nome de Deus, de Jeová. Vai, Acabe, Deus está contigo, você será abençoado, você vai vencer aquela guerra. Era isso que eles queriam ouvir. Esse tipo de divindade promove sempre um caminho muito cheio de otimismo. Nunca há pessimismo. É assim que eles vivem, queridos irmãos. Então, nós temos que buscar um modelo. Na Bíblia sempre tem um modelo. Nós temos o primeiro modelo de salvação, foi Abel. Ele se converteu, tá? Ele escolheu o caminho do sangue, do cordeiro. Mas tem um modelo de impiedade, foi Caim. Tá? Caim é um modelo de impiedade. Então o caminho do mundo é o caminho de Caim. O que vocês estão vendo em Ribeirão Preto, no Brasil e no mundo, fora dos justos, é o caminho de Caim. É o mesmo caminho traçado em direção à perdição. Vamos lá, queridos irmãos. Os anseios são nutridos, dos ímpios, são nutridos por um mundo melhor. Nós queremos um mundo melhor. Agora, queridos irmãos, preste atenção. Nem todos os ímpios são perversos. Tem bons homens no meio da impiedade. Tem homens justos e honestos no meio da impiedade. Mas são chamados de ímpios por Deus. Tem homens religiosos no meio da impiedade. Mas eles são chamados de ímpios por Deus. Eles não têm, foram pesados na balança de Deus e achados em falta. Puxa, são chamados de ímpios. Então o mundo tem isso. Então eles percorrem esse caminho. Só que há uma diferença. Eles tomam, por assim dizer, o trem que eles vão embarcar na vida. Só que vão para o abismo. Por onde os ímpios andam neste mundo, o caminho desce. Não tem subida. Não tem. Tem aquelas subidas, sim. Vamos dizer. Eles têm projeto, eles têm ambições, eles querem, vamos dizer assim, alcançar um ideal na vida, têm sonhos. O que eu digo, sonho é objetivo que eles querem alcançar, né? E muitos alcançam, mas depois desce. Quando os ímpios sobem no topo dos seus alvos, seus ideais, logo eles sucumbem. Então, queridos irmãos, como pode haver felicidade assim? Não tem Deus. Como é que a vida vai funcionar sem uma liderança divina? Como pode? Como pode viver sem o Deus da Bíblia? Na vida, no coração, na mente, com os ensinos de Deus, sem os ensinos de Deus, sem as instruções dele, não tem jeito. Então, toda felicidade, em quarto lugar, aqui, toda felicidade buscada pelos ímpios, está traçada por um sistema mundano.
e não bíblico. Está vendo aqui? Então, veja bem, a vida traçada pelos crentes, ela é baseada na Bíblia. Então você vê o crente, ela recebe os ensinos bíblicos para aplicá-la no viver. Eu quero aprender. Os irmãos percebem que até os crentes, eles obtêm infelicidade na vida, quando a vida não é traçada sob o comando de Deus. Então eles sofrem, e Deus quer tirar isto. Deus quer arrancar o sofrimento que os ímpios têm. Então Deus tira a gente de lá. Então quando ele diz sai daí, é porque há perigo ali. Então os ímpios estão caminhando, irmãos, por um lugar tão perigoso que eles não percebem. Ali tem minas que podem explodir a qualquer momento, por causa da ira de Deus. Então Deus tira os crentes para cá. Os irmãos perceberam o que Deus fez com Israel? Tirou do Egito, tirou daquele ambiente e transportou o povo por um caminho diferente. Está vendo aqui? Para os ímpios que estavam no meio do povo de Israel, o Egito era felicidade. Eles queriam voltar. Deus está mostrando, eu tenho uma felicidade para o meu povo. Eu vou conduzir. Lá no fim eles vão saber o que é felicidade. Agora eles não sabem. Caminhar para o deserto não é felicidade. Comer somente aquele maná não é felicidade. Ver a areia por todo lado, ver escorpião e cobra, caminhar às vezes o dia inteiro, 2 dias, uma semana, não é felicidade isso. Mas sabe, estava sob o comando de Deus. Então, queridos irmãos, para o ímpio, na vida tudo é horizontal, tudo é assim, nada assim. Não tem aquele olhar para cima. Os ímpios olham para a frente, eles não têm um olhar para o autor da fé, porque eles não têm isso. Então, eu parto para o segundo ponto aqui, para descrever o sofrimento dos ímpios. Porque no texto, os irmãos estão percebendo, a Bíblia diz muito sofrimento. Então, vamos lá. É impossível obter felicidade longe de Deus. Mesmo num casamento, mesmo na riqueza, mesmo na saúde, mesmo numa religião, não tem felicidade. Por quê? Porque o problema do pecador, do ímpio, é o seguinte: não foi tratado com os pecados dele. Está vendo? Enquanto não for tratado com o problema da culpa com Deus, o homem pode estar carregado de tesouros na vida. Ele pode andar nesta vida carregando trouxas de ouro, de prata. Ele está caminhando por perigos mil, queridos irmãos. Não tem, é impossível obter real felicidade. Então os irmãos percebem que se eu tentar caminhar, se eu obter o perdão dos meus pecados, a purificação pelo sangue, eu estou caminhando junto com o pecado e com a morte. Percebe que todo o caminho pelo qual eu ando há esse perigo? Toda festa traz consigo o pecado e a morte. Então todo conceito de felicidade que o ímpio tem é chamado um conceito temporário de felicidade. A comida que ele comeu hoje meio-dia, os amigos que ele teve, tudo passa, tá vendo? Porque o sistema mundano é assim. O mundo passa. Então tudo aqui passa. Não tem nada que fica. Toda alegria é banal, porque a morte e o pecado não podem andar separados, não tem jeito.
Então, queridos, o que o ímpio faz, o que sai da boca dele é pecado, o que sai dos seus pensamentos é pecado, o que sai das suas emoções é pecado, todo louvor dele é pecado, todo sentimento dele é pecado, todo trajeto dele é sujo de pecado. Então, o que ele vai ter felicidade? Não. Eu ouvi a respeito de um jovem, que ele estava em real felicidade com um grupo de colegas dele, depois de ter passado no vestibular. E naquela felicidade, alguém brincou, pegou um vaso pequeno, que tinha em cima da mesa, e jogou na cabeça dele e o matou. Nota como a felicidade do ímpio acaba de repente. Quantos ímpios, ricos, cultos, morrem de repente? Quantos ímpios, os irmãos podem olhar a história hoje, com esse programa de destruição de família, homens cultos, professores de faculdades, desfazem o casamento. Olha o que sai da sua boca, o conceito de vida que tem os ímpios. É totalmente fora da palavra. Olha aqueles cultos da Grécia, quando Paulo chegou ali. Todos eles buscando novidade ali no Agorá. Agorá era a praça deles, que eles chegavam para tratar dos negócios, julgar as coisas. Era naquele Agorá ali em Atenas. Impressionante. E Paulo chegou. Estava procurando novidade. Olha os ímpios. Então, quando Paulo trouxe Cristo ressuscitado, a glória do Filho de Deus, está falando de coisas que não devem. Não, nós não vamos crer nisso. Afastaram. Os ímpios são assim. Então, queridos, vamos lá. Toda felicidade buscada pelos ímpios segue o roteiro de um progresso que nunca chegará à perfeição. Está vendo aqui? Olha a diferença do crente. O crente tem uma felicidade que não é aquela que vem e brota de alegria de repente. Não. Ele sai de uma miséria para temer um Deus que lhe salvou. Então tudo começa com felicidade. É uma felicidade que Deus diz: você pensa que é assim agora? Você apenas me conheceu. Eu sou teu Deus, mas eu vou conduzir sua vida. Então os irmãos percebem que no crente há uma prosperidade em felicidade. Ele apenas começou com ABC na salvação. Então ele está com alegria. Ele diz: estou salvo, eu estou livre da culpa. Meu Deus me salvou, eu não irei para o inferno. Mas Deus diz: tem mais. Então ele segue um caminho que é chamado a vereda do justo. Então ele vai ali, então ele vai aprendendo ali. Então Deus começa a dar aula para ele. Ele começa a aprender a lutar contra o mal, contra a carne. Ele precisa aprender sabedoria no viver. Então ele vai prosperando nisto. Então à medida que ele vai subindo, a luz vai ficando mais forte. Eu acho que onde a irmã mora tem também esse tipo de luz. Você vai subindo na escada à noite e aquela luz vai acendendo para você ver a escada. Assim na minha casa, né? A gente vai subindo e vai acendendo uma luz, depois outra, para a gente não tropeçar. Só que no caminhar, a luz vai brilhando mais, caminhar para o céu, até ser dia perfeito. Então os irmãos pensam, nós não diplomamos ainda, não recebemos o diploma da real felicidade. Aqui, o que é que nós vamos passar? Lutas e provas. Dá uma olhada, queridos irmãos, a vida do crente nos hinos que nós cantamos. A cruz que me deu para elevar, na forte aflição, nos perigos e dor, na vil traição, meu Deus proverá. Esse é o caminho que o crente vai.
Só que os incrédulos não. Eles lutam por conseguir uma felicidade. Só que, de repente, a felicidade que eles acharam é dinamitada pelo pecado e pela morte. Então, ao invés de haver um dinamismo em felicidade, um crescimento em felicidade, aquilo tudo que eles queriam explode ou implode neles. Hoje, por exemplo, em nossos dias, por mais que os homens tenham felicidade, estão eles lá. Aquele homem rico tem várias mulheres. Aquela mulher que trabalha fora tem outros homens também. Ela tem amantes para todo lado. Então os irmãos percebem como ao invés de ir nos trilhos da lei de Deus, eles vão contra a lei. Então, ao invés de ter bênção, tem maldição. Então os ímpios caminham por um caminho amaldiçoante. Eles têm suas consciências culpadas, eles mentem nos seus negócios, eles não honram a Deus, eles não dão glória ao Senhor. Então, ao invés de eles caminharem num ambiente de luz celestial, eles caminham num ambiente iluminado pelo mundo. Então a miséria vem. Então toda felicidade é forjada por eles mesmos. E isso os faz esbarrar em em embaraços e perigos. Quantos e quantos ímpios são pegos com a morte de repente? Eles louvam no pecado, eles sentem felicidade real no pecado, mas o pecado traz consigo a morte. Sempre o salário vai ser a morte. Então, queridos, não tente forjar uma religião que Deus não quer. A religião é o temor ao Senhor. Esse é o princípio de uma vida religiosa. Uma obediência a Ele. Ele disse, eu vou na frente. Eu aponto o caminho. Ande nele. Senão, você vai ser infeliz. Outro detalhe. O sofrimento do ímpio vem porque não há nada que documente sua alma. Queridos irmãos, o que eu quero dizer com isto? Na vida, eu já falei para os irmãos aqui, andar sem documento é perigoso. Nós precisamos até para a vida natural. Eu tenho meus documentos aqui. As irmãs têm também. Os irmãos têm, em geral. Não é verdade? E para o céu? Como é que eu posso caminhar nesta vida perigosa, tendo um líder que é maligno, tendo um príncipe que é mentiroso, e eu andar sem documento? Deus documentou nossa fé. Os verdadeiros crentes, eles se alimentam da palavra, eles tomam a palavra para declarar, professar, confessar sua fé. Do contrário, não consegue andar. Por exemplo, a Bíblia fala de soldado e usa as mesmas coisas que o soldado de antigamente tinha. Como é que eu vou defender minha salvação? Colocando um capacete na cabeça. Porque Satanás está atirando todo momento, jogando suas flechas. Eu tenho que ter aquele proteção chamado da justiça, os cintos, coisa assim que me faz lembrar de um soldado em guerra. Então, queridos, não tem jeito. Ou eu me documento com o documento que a fé precisa para andar, ou eu estou em perigo. Olha a vida dos pobres ímpios. Eles não têm certeza de salvação. Eles tentam fazer de tudo neste mundo religioso que temos agora. Se apoiam em família, querem ouvir um pregador falando sobre família, querem ouvir alguém falando sobre como ser próspero. Eles querem tudo, mas eles não têm paz na alma. Não têm paz. Eles vivem assim. Porque a qualquer momento
eles serão jogados no inferno. Está vendo? Com o documento, eu estou amparado por um Deus que não pode mentir. Sem o documento, eu estou em perigo com um Deus que mente, que é o diabo, o pai da mentira. Então, queridos, não há fatores que fundamentam a vida do ímpio aqui. Os crentes fundamentam a vida com o quê? Olha bem, com justiça, retidão, pureza, amor genuíno, honestidade, consagração, santidade de vida. Então, sem esses fatores, tudo resulta em sofrimento. Como é que eu posso estruturar minha Bíblia num caminho sem justiça, sem retidão, sem pureza, sem amor genuíno, sem uma consciência limpa perante Deus, sem santidade de vida, sem afastamento do mal? Como é que eu posso fundamentar a vida assim? Como eu posso ter uma família assim? Como eu posso argumentar melhor? Como eu posso me defender? Como eu posso ter algum advogado na minha vida? Eu tenho alguém que possa me amparar? Não. Então a vida é a miséria. Notemos a forma como o rei Acabe tentou promover a felicidade em sua vida. Um rei perverso, a mulher dele perversa. Então ele procurava até profetas falsos para falar o que ele gostava de ouvir. Então, eu quero terminar esta mensagem. O sofrimento vem para o ímpio, porque a distância de Deus é sinônima de miséria. O sofrimento vem para o ímpio, porque o trilhar da vida traz surpresas desagradáveis. O sofrimento vem porque a miséria vem surpreender a vaidade. Você lembra da vaidade de Judas? O que aconteceu depois que pegou o dinheiro, a riqueza na mão? A miséria apareceu e surpreendeu, levando-o à morte. O sofrimento vem porque facilmente rasga o véu e descobre o tormento que leva milhares de ímpios até ao suicídio. O próprio coração do ímpio é um reinado de miséria. Seu coração é um poço de maldade. É do coração do ímpio que brota perversidade, mentiras, adultério, fornicação e outras coisas terríveis. Brota do coração. Então, como é que vai andar sem miséria, sem sofrimento? Então, a real miséria do homem é descoberta com a lei de Deus e o destino que ele espera. Olha a lei de Deus gritando para o ímpio: maldito, maldito, merece a condenação, o inferno, o lago de fogo. Eu terei que correr aqui, senão não posso terminar essa mensagem. Mas o texto, dá uma olhada, o texto fala sobre os crentes. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Eu espero que os irmãos tenham um pouco de paciência. Primeiro, a fé há de contar o que ocorreu na vida aqui. A primeira lição, confiar no Senhor. Quando os crentes, quando a pessoa se converte, ela tem um histórico. Bem longe de Deus eu andava, um pobre perdido fui eu. Então eles entendem o que significa misericórdia. Eu tenho falado isso aqui várias vezes, porque o evangelho frouxo, o evangelho que não é da glória de Cristo, tem trazido uma fé frouxa aos chamados crentes. Olha,
Se você nunca entendeu o que significa Deus agindo com misericórdia, você não pode ser crente. A diferença entre o salvo e o não salvo está no fato de que há uma presença de misericórdia que envolve uns e que não envolve outros. Então, presta atenção de como o ímpio precisa dos crentes. Onde ele habita, se tem um crente aqui, tem uma luz de misericórdia aqui, e essa luz de misericórdia favorece. Quando José entrou na casa de Potifar, Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José, por causa de José. Estão vendo misericórdia ali? E a misericórdia de Deus envolvente na vida de um jovem, abençoou. Os irmãos estão percebendo como os ímpios dependem dos crentes deste mundo? Veja bem, queridos irmãos, o caso de Israel e do Egito, agora é diferente. Quando Deus tirou Israel, e Deus foi com Israel, ele assumiu a presença na frente e por detrás, guiando o povo. Quando o faraó apareceu com o exército, Deus falou, aqui está meu povo. Então ele está dizendo, não tenho misericórdia com vocês, saia daí. Senão eu vou jogar vocês no Mar Vermelho. Está vendo aqui? Misericórdia. Então a vida do ímpio é sem misericórdia de Deus, não tem. Se o ímpio progride, tem saúde, é porque Deus está ouvindo as orações dos crentes. Então vamos lá, irmãos. Isso é de real valor para o entendimento do crente. E agora eu quero deslanchar um pouquinho isso. Neste mundo miserável, de onde fomos tirados pela salvação, a presença misericordiosa de Deus será entendida. O que eu quero dizer com isso? É que o cristianismo atual está pensando em um cristianismo burguês. O que? O que é isso? Eu sou salvo, então minha vida vai ser repleta de... Não. Antes você não era guiado por misericórdia, agora é. Está vendo aqui? Deus não prometeu fazer outra coisa, senão carregar-nos por esta vida em misericórdia. Como assim? Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que o mundo não será seu. Os privilégios que tem no mundo não serão seus. Ele não vai dar para você. O que ele fez com Esaú, ele não fez com Jacó. Com Esaú ele mandou prosperar. Pode ir. Você vai ter um lugar maravilhoso lá para criar a sua nação. Com Israel ele é meu povo. Está vendo? Então Deus permite que o ímpio prospere. Prospere. Tenha casa, tenha carro, tenha amigo, tenha saúde, tem tudo. Ele está lidando com o povo dele de uma maneira diferente. Com muitos santos ele deixa passar por dificuldade. Ele deixa o crente, às vezes, pobre durante a vida toda. Às vezes ele deixa. Provações, lutas, choro, angústia, momentos difíceis, travessia por lugares perigosos. Mas a misericórdia o assistirá. Está vendo aqui? Eu estou guiando vocês. Então, eu sei por onde eu vou levar vocês. Vocês não chegarão ao trono ainda. Vocês não chegaram na glória ainda. Vocês estão caminhando para Nova Jerusalém, ainda não chegaram lá. Então tem inimigos ao derredor, tem perigos ao derredor. Então eu tenho que guiar vocês. E que maneira eu faço? Por misericórdia. Então ele se torna o defensor dos crentes. Ele se torna o protetor dos crentes, o consolador dos crentes. Ele fez isso com Paulo, ele fez isso com os apóstolos, ele fez isso com os santos. E muitas vezes parece sair, queridos irmãos, que a morte vem para pegar os crentes. Quantos irmãos foram assassinados? Já você estava falando de irmãos no Paquistão que cortaram o pescoço deles. O que é que Deus está fazendo? Onde está ele? É porque ele guia o seu povo em misericórdia. Aqui. Depois, quando nós chegarmos lá, aí a luz brilhará.
e a felicidade será perfeita. Então, queridos irmãos, não há promessa no mundo miserável, de onde fomos tirados pela salvação, a presença misericordiosa será entendida. Talvez no momento que nós estamos passando no Brasil, será um momento difícil, tanto que nós vamos entender o que é a misericórdia de Deus. O Senhor não retirará os problemas pelos quais deveremos passar até chegarmos à morte. E eu quero terminar. E é no contexto da misericórdia que Deus nos ensina os padrões de santidade que devemos ter. E que seremos após sermos tirados de uma vez para sempre deste mundo maligno. Concluindo aqui, toda nossa felicidade habita em Cristo, nele. É nele que eu encontro o prazer. Fora dele, não tem. Veja, por fora, luta. Por dentro, gozo e alegria. Por fora, provação. Por fora, solidão. Por fora, tristeza. Por fora, dores. Por dentro, alegria. A felicidade não vai embora. É a glória de Cristo. E isso encontra numa fé firme, que não se abala, que permanece. Tristeza por fora, mas gozo por dentro. Ó minha alma, sem demora, ergue-te para entoar os louvores do teu Cristo. Olha que maravilha. E eu quero terminar agora, sim, falando para os pecadores que não foram salvos. Meu Deus, Jesus veio para tirar da miséria do pecado. Os homens de hoje, as mulheres e os jovens, não sabem o terror do pecado. Eu tenho procurado fazer tudo, queridos irmãos, para tentar manifestar isso através de pregação, de palavras. Porque o povo de hoje não sabe o que é a miséria do pecado. Cristo veio para tirar. E quando Deus tira, Ele permite que milhares de pecadores sintam o horror do pecado nas suas vidas. Aí eles clamam, aí eles invocam o nome do Senhor para serem salvos. E o convite está agora. Talvez nesta noite tenha algum pecador arrependido que queira que Jesus me salva. Eu vou cair no abismo se o Senhor não tiver misericórdia de mim. Que coisa maravilhosa o pecador confiar no Salvador, o único Salvador que tem. E Ele salva exatamente já. Maravilha. Foi assim que Ele fez com os crentes. E Deus aplique a sua palavra em nossos corações.